Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou o Hugo Neutel. Neste episódio, o IVA da construção. A medida prevê taxa reduzida de 6% na construção e reabilitação de imóveis de habitação, a valores moderados. Olhamos para os detalhes já de seguida. Depois, a greve geral marcada para dia 11. Desde o tempo da Troika que CGTP e UGT não se entendiam para convocar uma paralisação total. Neste episódio, eu conto com a Filomena Lança e o Celso Filipe. Esta é a Soma dos Dias. Começamos com o IVA da construção, uma medida incluída no pacote fiscal para a habitação. O Governo entregou ao Parlamento o pacote para a habitação que inclui o chamado IVA da construção, ou seja, a aplicação da taxa reduzida de 6% na construção e reabilitação de imóveis para a habitação própria e permanente. Comigo está a Filomena Lança, que tem acompanhado este tema. Olá, Filomena. Interessa entender, em primeiro lugar, como é que esta medida vai funcionar. No fundo, a taxa reduzida vai aplicar-se a que casos? Olá, Hugo. Então, como disseste, há aqueles valores máximos que ficam tabulados para as rendas e para a venda. 2.300 euros na renda, 648 mil euros para a venda dos imóveis. Isso são os tais chamados valores moderados. Valores moderados, exatamente, e independentemente da localização do projeto imobiliário, independentemente das tipologias, portanto não há quaisquer outras regras. E aplica-se tanto à construção como à reabilitação urbana, desde que para a habitação própria e permanente. Portanto, estes valores já eram conhecidos, não é? Ficou agora a saber-se mais alguns detalhes, nomeadamente que os valores podem ser atualizados, até porque no caso da renda a referência é o salário mínimo nacional, duas vezes e meio o salário mínimo nacional, e no valor da venda são os escalões do IMT, portanto que sendo atualizados provavelmente o valor também acompanhará essa atualização. Depois haverá outras regras a cumprir para que o fisco reconheça a aplicação do IVA reduzido. Portanto, os imóveis vão ter que ser colocados no mercado num período máximo de 24 meses, a contar da data da comunicação da utilização às câmaras municipais, e no caso da renda terão de ficar arrendados nos 5 anos seguintes por um período de 36 meses seguidos ou interpolados. Mas isso coloca uma questão que é quem é que fiscaliza no fundo, não é? Como é que se vai saber, como é que o Estado vai saber que esses prazos estão a ser cumpridos? E aí também há uma alteração importante, é que na construção e na reabilitação terão que ser os próprios promotores a determinar se os imóveis que estão a construir cumprem todos os requisitos e, portanto, se podem beneficiar do IVA a 6%. E há aqui uma total inversão do sujeito passivo do IVA, no sentido de que o empreiteiro passa as faturas sem IVA e é o promotor que depois faz o cálculo do IVA, àquele valor, autoliquida e entrega às finanças. E, portanto, se mais tarde surgirem dúvidas sobre a aplicação dos 6%, pode haver algum tipo de fiscalização, naturalmente, será o promotor que o fisco vai pedir contas e, eventualmente, alguma devolução a que haja lugar. Agora, esta é uma de várias alterações fiscais propostas pelo Governo neste pacote. Há mexidas também, por exemplo, no IRS, no IRC. Sim, em relação ao IVA, queria só dizer mais uma coisa. Haverá também IVA a 6% para a autoconstrução, portanto pessoas que estejam a construir a sua própria habitação, desde que seja habitação permanente também, e aplica-se aí o tal valor de 648 mil euros. Portanto, o valor final do imóvel terá que ser esse. Aqui as faturas são passadas normalmente pelo empreiteiro, portanto a taxa será de 23%. Só que depois o proprietário pode solicitar a restituição do valor equivalente ao IVA que foi suportado a mais, portanto a diferença entre os tais 23% e os 6%. E em relação a outros impostos? Às outras, exato. Portanto aí acho que é de destacar as mexidas na taxa do IRS. Mais uma vez aqui o objetivo é incentivar o arrendamento e portanto passa a haver uma taxa de 10% para rendas que fica dentro dos tais valores moderados. No caso das rendas, os 2.300 euros. Exatamente. Portanto, estamos já a falar de habitação permanente. É uma redução substancial e não tem outros travões. Portanto, hoje em dia a regra é que há uma taxa de 25% e que vai reduzindo em função do número de anos do contrato. Mas para se ter 10% é preciso fazer um contrato a 10 anos, o que a maioria das pessoas não gosta muito de fazer, os proprietários, não é? Portanto, agora basta apostar nestes valores de rendas para ter uma taxa de 10% de IRS, é uma redução mesmo muito importante, um incentivo substancial. Depois há também um regime simplificado para o arrendamento acessível, no sentido de tornar mais simples a adesão à renda acessível, desburocratiza-se todo o processo junto do IRU e tal, e aí há uma total isenção de IRS. Portanto, a renda aí tem que ser 20% abaixo do mercado.
Depois, para os inquilinos há também um aumento da dedução à coleta em IRS, que passa para 900 euros. Mas, enfim, isso vale o que vale, porque há um teto global às deduções à coleta do IRS e esse não é alterado. Portanto, dependendo de cada caso em concreto, pode ser realmente importante este aumento da dedução à coleta de rendas ou pode não ter grande relevância. E pronto, há ainda uma outra proposta ao nível do IMT, para cidadãos não residentes, que passa pela aplicação de uma taxa única de 7,5% na compra de imóveis para a habitação. E quando é que tudo isto pode, no fundo, entrar em vigor? Pronto, isso aí depende de como decorre o processo no Parlamento. Portanto, a ideia é que se aplique já ao ano 2026, mas o Governo não tem maioria, como sabemos, e portanto tudo depende da reação dos partidos da oposição, sendo certo que o Governo optou por um pedido de autorização legislativa, a que juntou já o decreto-lei autorizado, portanto já com as regras todas, vá. Isso pode facilitar, porque nestes casos não há um debate tão aprofundado. Mas pronto, vamos ter que esperar para ver. Obrigado, Filomena Lança, e o pacote fiscal para a habitação. E agora, a greve geral. Há uma dúzia de anos que a UGT e a CGTP não se uniam para uma paralisação total. A última vez foi em 2013, no tempo da Troika, com o governo Passos Coelho. As centrais sindicais justificaram a convocatória, na altura, com a política de austeridade, que incluía o congelamento do salário mínimo, bloqueamento da contratação coletiva, a precariedade laboral, eliminação de feriados, isto entre muitos outros fatores. Comigo está o Celso Filipe, diretor adjunto do Negócios. Celso, viva! Desta vez o que está em causa é a reforma laboral, que o governo quer implementar. Estes dois momentos, de 2013 e de 2025, são comparáveis? Eu julgo que este momento de 2025 até é mais comparável ao de 1988, que foi a primeira das 5 greves gerais conjuntas realizadas pela CGTP e a UGT desde o 25 de abril de 1974. Repara, em 1988 a CGTP e a UGT juntaram-se contra um pacote laboral, precisamente, que tinha, entre outras, as seguintes medidas: facilitação dos despedimentos, generalização do trabalho precário, desregulação dos horários de trabalho e limitação da ação sindical. Em 2025, as principais razões para a greve são contra a facilitação dos despedimentos e a precariedade, contra a desregulação dos horários e o banco de horas, contra os ataques ao direito de maternidade e paternidade, contra a destruição da contratação coletiva e contra o ataque à liberdade sindical. Portanto, subtraindo daqui, de facto, a questão dos ataques do direito da maternidade e paternidade, vemos que os temas que uniram as centrais sindicais em 1988 e aquele que os une em 2025 são praticamente os mesmos, sendo que em 1988 se fez de facto uma reforma laboral, não pela via de uma lei conjunta, mas precisamente por causa das polémicas que as medidas então propostas pelo governo de Cavaco Silva criaram. Foi a primeira maioria absoluta de Cavaco Silva. Foi feita a conta-gotas e por via de decretos-leis. Agora, o que está em causa é, mais uma vez, como já falámos, a reforma laboral que o governo quer implementar. A CGTP já tomou a sua posição, o GT tomou uma posição de princípio, mas ainda fala com o governo. A pergunta é possível em Portugal fazer uma reforma laboral sem o acordo da UGT? É possível sempre fazer por via, recorrendo a outros mecanismos legislativos como estes dos decretos-leis e também sabendo e atendendo à arquitetura política atual e a forma como ela está plasmada na Assembleia da República, depende dos acordos de circunstâncias que vão sempre sendo feitos. Julgo, todavia, até por razões políticas e de sustentabilidade de um governo e do seu apoio popular, que é muito difícil fazer um acordo sem a UGT, ainda por cima, neste caso, sendo esta a central sindical que reúne, na sua esmagadora maioria, os trabalhadores afetos ao Partido Social Democrata através dos TSD. Os trabalhadores sociais-democratas. Portanto, fazer uma reforma deste género sem ter o apoio da UGT parece-me fazível, mas constituiria
constituiria um fator de degradação muito grande da relação do governo com uma parte importante do tecido do tecido produtivo português. Já que falaste nos TSD, deixa-me partilhar contigo uma informação que fui recuperar há pouco, quando fui olhar para os motivos que em 2013 as duas centrais sindicais apontaram para a greve geral, isto no tempo da Troika. Foi uma greve geral à qual os TSD se manifestaram, enfim, não um apoio direto, mas manifestando compreensão de que se os trabalhadores sociais-democratas aderissem, isso não seria surpreendente. Sim. E na altura com o governo PSD. Deixa-me colocar-te outra questão. Mas se me permite, já a propósito dessa greve geral, nós tivemos, como disse, 5 greves gerais desde o 25 de Abril. Houve estas duas, a de 88 e agora a de 2025, em que o foco principal e a razão de ser destes processos é precisamente a reforma laboral. Houve outras 3, uma já no final do consulado de José Sócrates, também contra a austeridade, e as outras 2, a tal de 2013 que tu te referiste e uma outra logo no início do governo de Passos Coelho, em 2011, tiveram sempre como pano de fundo a austeridade, embora também tivessem também se tivessem medidas de natureza laboral, o foco era a austeridade. A exceção a essas 3 vezes, e estas 3 greves gerais foram muito condensadas no tempo. Portanto, entre novembro de 2010 e junho de 2013. Portanto, as duas que visam exatamente e que têm como propósito principal a contestação a um pacote laboral estão distanciadas por estes anos todos, e ao fim de todos estes anos há uma aproximação que eu diria até inédita entre a CGTP e a UGT, na medida, como disse e sublinho, em que a greve geral de 2013 foi feita num ambiente de profunda austeridade e de profunda zanga coletiva, derivado da perda de qualidade de vida que uma parte substantiva dos portugueses sofreu. Foram anos de grande crispação política e social. Deixa-me agora questionar-te sobre o seguinte, Celso. Sempre que ouvimos falar em greves gerais ou não, mas sempre que ouvimos falar em greves, há argumentos naturalmente a favor, argumentos contra. Um dos argumentos contra é de que muitas vezes os custos que as greves têm para o país são desproporcionais em relação aos eventuais benefícios que delas podem vir. Numa greve geral, faço-te exatamente essa pergunta. Como é que olhas para esta argumentação de que o custo é demasiado pesado? Sem querer fazer a publicidade a um fármaco, eu diria que uma greve geral não pode ser como melhorá-lo, no sentido de não fazer bem nem mal. Portanto, uma greve geral tem que ter impacto, e só por isso é que ganha efeito negociá-la, senão é inútil fazê-lo. Dito isto, também é verdade que a greve e os grevistas têm que ter o sentido de acautelar funções essenciais, nomeadamente ao nível da prestação dos cuidados de serviços de saúde, etc. E esta justa proporção tem que ser tida em consideração. Aliás, não é por acaso que a questão dos serviços mínimos, a tal questão, ou se põe a limitação da ação sindical, ou ponha sobre que forma retórica se põe, portanto, que o condicionamento da atividade sindical e da forma como as paralisações se podem exercer e dos impactos que elas podem ter, tem sido uma questão que tem motivado precisamente este género de paralisações. Mas é óbvio que terá que ter impacto. E também me parece evidente, embora as pessoas o queiram escamotear, que também existem motivações de natureza ideológica neste tipo de greves gerais. Okay? Vamos ver, destas 5 greves gerais, 4 foram feitas durante um período em que esteve o PSD no poder. Portanto, contra factos, não há argumentos. Uma única foi já no estertor do governo José Sócrates. Ou seja, existe uma maior predisposição das centrais sindicais para fazerem greve quando está no poder um partido que tem sido
tende sempre o PSD, que se afasta mais das correntes ideológicas que dominam as centrais sindicais. Isto faz parte da natureza das coisas, não é algo que as pessoas tentam mitigar recorrendo a eufemismos linguísticos ou recorrendo a explicações enviesadas, mas há efetivamente uma matriz também ideológica nestas paralisações. Neste caso, pretende-se efetivamente enfraquecer o governo de Luís Montenegro também por esta via, independentemente de se considerar mais ou menos corretas, mais ou menos aceitáveis, as reivindicações que as duas centrais sindicais fazem. Agora, o outro lado disto, é que, como já se disse, estas greves gerais têm sido tão raras, o facto de juntar duas centrais sindicais, uma que é considerada mais moderada, a UGT, o facto de ela se juntar à CGTP nesta greve geral é um motivo que deve preocupar o atual governo e os restantes parceiros sociais, porque há uma parte significativa dos trabalhadores portugueses, e não se pode dizer que são os trabalhadores portugueses afetos ao Partido Comunista ou afetos à CGTP, não, é um universo maior do que esse, que está incomodado, para utilizar uma palavra meiga, com estas propostas da reforma laboral. Obrigado, Celso Filipe, e a greve geral. Já agora, Celso, deixar aqui a nota aos nossos ouvintes e leitores que reunimos para um trabalho que vamos publicar no nosso weekend os secretários-gerais que em 2013 estavam à frente da CGTP e da UGT, recordando esse momento da última verdade, permite, como citando um filósofo, acho que era o Roger Gorradi, que dizia que só se compreende o presente olhando para o passado e perspectivando o futuro, e portanto esta conversa que as jornalistas Filipe Aline e Catarina Almeida Pereira tiveram com o Arménio Carlos e com João Proença são uma viagem ao passado que nos ajudam a perceber o presente desta paralisação e abrem a porta para perspectivar um futuro diferente. É um trabalho que pode ser lido já a partir desta sexta-feira com o Jornal de Negócios. Obrigado, Celso Filipe, e a greve geral marcada para a próxima semana. Assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias. Marcamos encontro para de hoje a 8, porque em todas as semanas há histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.